Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, então, dia 11 de novembro, tá? Estamos chegando aí no finalzinho. Ontem nós não tivemos, assim, até tínhamos atividade que a professora tinha posto, mas eu não estava lembrando do curso, do fórum que estava tendo. Então, a professora trocou. Então, quem fez a atividade ontem não tem problema. A professora manda as explicações da atividade de hoje, tá bom? Bom, eu vou mostrar a grade aí para você que tá vendo aí. Deixa eu só mostrar aqui. Achei. Ó, tá vendo? Essa daqui é a grade, tá? Então, o que nós fizemos na segunda-feira. Na terça-feira, tá vendo? Eu já mudei aqui. Então, quem tá com a antiga, me fala que aí eu mando essa nova aí para vocês estarem se organizando. E hoje, dia 11, a gente vai ver polígonos em matemática e matéria de jornal em língua portuguesa, ok? Tá, então vamos lá para matemática. Então coloca aí a data aí em cima aí da apostila e aí a gente vai ver, olha só. Observe essa obra de arte do artista Niobe Chambon. Bom, gente, olha só. Essa obra de arte aí, ela tem o que vocês já conhecem, que vocês já estudaram, né? Até coloquei aqui esse fundo aqui legal aqui de figuras geométricas, tá? Tudo bem que aqui é uma figura 3D, tudo bem? Mas olha só que legal, aqui nessa obra de arte, a gente vê muitas figuras geométricas, tá? De preferência, todas elas são retas, tá? Não tem nenhum círculo aqui, não tem nenhuma figura que tenha algum lado redondo. Quais são as figuras básicas aqui que vocês podem observar que tem? Deixa eu colocar uma canetinha azul para ficar mais bonito, ó. Quais são as figuras? Então, aqui eu tenho um triângulo, eu tenho retângulos, né? Olha aqui, ó. Eu tenho retângulos, tenho também quadrado. Olha só o quadrado aqui, ó, né? Triângulo, retângulo, quadrado. O que mais que eu tenho aí, ó? Tem o trapézio, tem um monte de coisa, tá? Mas eu vou deixar esses daqui, que esses daqui são os mais simples que vocês sempre viram. Gente, aqui em cima, se vocês mirarem o celular com a câmera e tiver escrito QR Code, tá? Aqui tem joguinho, dá para vocês brincarem, tá? A professora ainda não entrou, tá? Mas eu já entrei em outras vezes na apostila, geralmente sempre tem joguinho, tá? Ele direciona para uma página na internet e aí do celular e aí dá para vocês brincar, tá bom? Mas vamos lá, ó. Quais figuras planas que você já conhece estão apresentadas nessa obra de arte? Gente, vocês podem escrever isso aqui que eu escrevi, ó, triângulo, retângulo, quadrado. Quem tiver assim mais assim, ó, aqui eu tenho um losango, né? Tem aqui pentágono que eu vi aqui, que tem 5 lados. Onde que eu vi pentágono? Não. Ó, trapézio, né? Bom, e assim vai. O que a imaginação de vocês permitir aí, pode falar. Só que lembrando que círculo eu não posso pôr. Por quê? Porque círculo, ele tem os lados redondos. E aqui não tem nenhuma figura que tenha algum lado redondo. Tudo bem? Escreva uma semelhança entre as figuras apresentadas na obra. Gente, todas as figuras, o que elas têm em comum? Linha reta, tá? Então, podem escrever aqui, ó. Escreva uma semelhança entre as figuras. Linhas, pode colocar, ó, linhas. Olha lá, começo de parágrafo, letra maiúscula. Linhas retas, ok? Ponto final. Continuando, olha só as embalagens da fábrica do Marcelo. Tá? Ele produz pizzas, então ele embala em todas essas pizzas aí. Todas essas embalagens ele embala a pizza dele. Então eu tenho esse formato, eu tenho esse formato, ó. Contornando a superfície da tampa de cada uma dessas embalagens, obtivemos
Figuras planas, concordam comigo? Identifique quais tampas é possível obter cada um dos contornos a seguir, pintando cada figura de acordo com a cor da sua embalagem. Gente, vocês vão pegar aqui, ó, essa daqui que está com 4 lados, vocês vão pintar essa figura aqui de amarelo, tá? E assim por diante. A verde tem quantos lados? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lados, tá? E assim vai. Aqui embaixo, ó, qual dessas figuras não apresentam lados e vértices? Gente, lados, ó, cadê o negocinho do mouse? Aqui, achei. Ó, opa. Ai, deixa assim. Não, vou apagar. Ó. Lados, pessoal. Pega. Aí. Lados são essas partes aqui, ó, tá? Que são os lados, ó. Ok? Esses são os lados. E os biquinhos são vértices, tá? Então, olha, aqui, só aqui eu tenho 6 vértices e também tenho 6 lados. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 vértices e 4 lados, tá? Vértices são os biquinhos e os lados são os lados, tá? A única figura que não tem nem lados e nem vértice, qual que é? Você sabe, né? Depois eu corrijo. Aqui, ó, quais cores das figuras que apresentam um contorno formado apenas por linhas retas? Então, vocês vão escrever. A única que não é formada por linha reta é essa aqui, ó, é a forma de pizza redonda. Então, vocês vão escrever o amarelo, que é o quadrado, né? O verde, que é o hexágono, e o vermelho, que é o octógono. Tem 8 lados aqui, né? Tem 8 lados, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, isso, tem 8 lados. Tudo bem? Então, amarelo, verde, vermelho. O azul não pode, porque o azul tem contorno redondo. Ele tem linha redonda, não tem linhas retas. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. As figuras planas a seguir foram agrupadas de acordo com as características. Reúna-se com o colega e observe os grupos formados. Nós vamos reunir aqui com a Pro. Então, vamos lá. Ó. Essa figura aqui ela é diferente dessa. Elas estão agrupadas igualmente, porém, o grupo das figuras A é diferente do grupo das figuras B, certo? Da C é diferente da D e da E é diferente da F. Agora, prestem atenção. Ó. Escreva as diferenças em relação ao contorno das figuras que vocês observaram no grupo. Do A e do B. Qual é a diferença? O grupo A é fechado, enquanto o grupo B só tem figuras que não estão fechadas. Elas não estão fechadas, né? Se elas estivessem fechadas, eu poderia fazer assim, né? Ó. Mas elas não estão fechadas, certo? Então, o grupo A, eles são fechados e o grupo B são compostos de linhas abertas, ok? Deixa eu ver aqui se eu não estou saindo muito fora aqui da apostila da prova. Só para eu não escrever muito fora. Exatamente, tá? Então, ó, só que ali tá completinho, então vamos escrever completinho, ó. Vou escrever aqui embaixo. O contorno das... Que aparece um negócio aqui, gente. Deixa eu só mudar ele de lugar aqui, ó. O contorno das figuras... Opa! Figuras A é fechado e o contorno das figuras B é aberto, ponto final, certo? Da letra C e da letra D. A letra C, o contorno delas são todos retos. E o contorno da D tem alguns que são redondos, então não são todos retos, tá bom? Da E e da F. A E, todos os contornos são retos e não se cruzam. Aqui na F, os contornos eles já se cruzam, tá bom? Essas são as diferenças.
Tudo bem? Então, podem escrever aqui, tá? As figuras planas, deixa eu mudar aqui. As figuras planas dos grupos A, C e E são polígonos. Quais são, então, do A, C e E? Ó, vou dar a corzinha aqui agora para vocês. Ó. Vou colocar verdinho. Ó. A da AC, ó, AC e o contorno da E, eles são polígonos. Todos os polígonos, pessoal, eles são formados de figuras que têm os lados retos e fechados, tá? Então, ó, aqui tem todos os lados retos e fechados. Aqui eu não posso, e também não se cruzam, tá? Eu não posso falar que isso daqui é polígono, tá? Se fosse somente um triângulo aqui, seria polígono, mas como essa figura aqui em si, ela não é, tem as linhas cruzadas, então eu não posso falar que é polígono. Essa daqui tem as linhas curvas, eu não posso falar que é um polígono. E essa daqui, as linhas dela eram abertas, então eu não posso falar que é um polígono, tá? Então vamos lá, ó. Os polígonos, a gente tem que marcar um X no que tá falando que é de verdade. Então, ó, são figuras planas fechadas. Então, sim, vamos pôr um xizinho aqui, ó, de sim. O contorno de um polígono é formado por linhas curvas? Não. São figuras planas abertas? Não. As linhas retas que formam o contorno de um polígono se cruzam? Não. O contorno de um polígono é formado por linhas retas? Sim. Então, vamos colocar um xizinho aqui, ó. As linhas retas que formam o contorno de um polígono não se cruzam? Isso, exatamente, elas não se cruzam, né? Então, vamos pôr o xizinho aqui. O contorno de um polígono é formado por linhas retas e curvas? Não, curvas não. Tá? Então, são somente essas três que vocês vão fazer o xizinho, tá bom? Pessoal, matemática aqui acabou, tá? Se você não entendeu, volta o vídeo, tenta ouvir a explicação e se você não entendeu de novo, manda mensagem para a Pro, tá bom? Agora a gente vai entrar lá na página 20, tá? Matéria de jornal, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Eu não vou fazer a leitura aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, tá? Vocês vão colocar aqui a data de hoje, tá? Eu tô esquecendo de pedir para vocês colocarem a data, mas tem que colocar a data. Vou colocar aqui a canetinha azul de novo, ó. Vocês estão esquecendo, a gente está esquecendo de colocar a data, então vocês vão colocar a data. E aí aqui, ó, leia silenciosamente o texto a seguir, vocês vão ler. Pessoal, não pode ter preguiça, vocês têm que ler, tá bom? Então, leem. Isso daqui é uma parte de um jornal onde está falando quais são os teatros que estão acontecendo no momento. Geralmente, em Bauru, por exemplo, tem acho que se eu não me engano deve ser o JC Cidade, eu não lembro agora qual jornal que é, esqueci o nome do jornal. Tem uma parte que é a parte do caderno que fala sobre cultura, lá tem toda a programação cultural da cidade naquele final de semana ou durante a semana. Então, por exemplo, na terça-feira o teatro vai ter, tipo assim, Alice nos Países das Maravilhas. Então, vai ter a hora, vai ter o custo do ingresso, vai ter quantos ingressos, né? Qual que é a capacidade do lugar e assim vai. Mesma coisa que está acontecendo aqui, tá? Só que esse caderno aqui, esse jornal, essa matéria saiu lá no estado de São Paulo, ó. 5 peças inspiradas em clássicos infantis. Ó, saiu lá na Folha UOL, ó, tá aqui, tá bom? Então, gente, vocês vão fazer a leitura silenciosa disso daqui, tá? Cada título tem a sua sinopse. A sinopse, ela é uma partinha que fala um pouco sobre a peça de teatro, o livro, qualquer assim, um filme, ela fala detalhes, não entra em detalhes, tá? Ela fala assim alguma informação que faça com que você tenha vontade de assistir um filme, de ler o livro, de assistir uma peça de teatro, tá bom? Então, prestem bastante atenção que a partir daqui a gente vai responder as perguntas lá na página 21, tudo bem? Então, ó,
Leia o título do texto e assinale a que público ele está se dirigindo. Gente, confira 5 peças inspiradas em clássicos infantis para se divertir com as crianças. Tá falando tudo. É para público adulto? É para o público juvenil? Sim, é para as crianças, público juvenil. Então faz um xizinho. Sobre o texto, responda as questões a seguir. Assinale X na alternativa que apresenta a finalidade desse texto. Que fim que tem esse texto? Para que serve esse texto? Para divulgar peças de teatro dirigidas ao público infantil? Para divulgar peças de teatro dirigidas ao público adulto? Não, então é esse aqui, certo? Agora aqui, ó, localize no texto, escreva aqui quantas peças estão sendo divulgadas e em que elas foram inspiradas. Gente, aqui em cima vocês vão ver quantas peças foram. Então, ó, foi, ó, uma, 2, 3, 4, 5. São 5 peças, tá? E o que elas foram inspiradas? Em contos infantis, tá? Então, aqui a resposta vai ser assim, ó, são 5 peças inspiradas em contos infantis, certo? Infantis, ponto final aqui, esqueci até do ponto final, ok? Vamos lá. Escreva o nome das peças inspiradas nos clássicos infantis. Então, vocês vão escrever aqui quais são as peças, ó. Vamos começar aqui. Alice no País das Maravilhas, vírgula. Peter Pan e Sininho na Terra do Nunca, vírgula. O Rouxinol e o Imperador Chinês, vírgula. Os Saltimbancos e os Três Porquinhos. Ponto final. Tá? Qual ou quais dessas histórias você conhece? Escreva a seguir. Fale aí qual é a história. Escreva aí qual é a história que você conhece, tá bom? Leia e observe as palavras e expressões destacadas e o trecho sublinhado. Não é somente o público adulto que vive do teatro de São Paulo. A cidade está repleta de casas com programação infantil, onde companhias apresentam textos originais criados especialmente para os pequenos. Mas muitos grupos preferem apostar em clássicos atemporais, como Os Três Porquinhos, dando nova roupagem a histórias já conhecidas. Bom, expressões destacadas e o trecho sublinhado. O onde pequenos e atemporais são os destacados. E o trecho sublinhado a cidade está repleta de casas com programação infantil, onde companhias apresentam textos originais criados especialmente para os pequenos. Então, vamos lá. A que lugar a palavra onde está se referindo? Ó, esse onde, ó. A cidade está repleta de casas com programação infantil, onde? Onde, aqui, ó, está se referindo a casas, tá? Ó, onde está se referindo a casas. Então, as casas com programação infantil, não é a cidade de São Paulo, são as casas, certo? A quem a expressão os pequenos está se referindo? Reescreva o trecho sublinhado, substituindo. Então, quando fala reescrever, vocês têm que copiar a frase e a hora que chegar os pequenos, vocês vão ter que substituir. Então, como é que ficou? Vamos lá, vocês vão escrever tudo isso daqui, ó. A cidade está repleta de casas com programação infantil, onde companhias apresentam textos originais criados especialmente para... Tira os pequenos e coloca as crianças, certo? Ou para o público infantil, assim vai. O que vocês acharem que é sinônimo aí, tá bom? Que é igual, a palavra tem significado igual. Tudo bem? Você sabe o significado da expressão clássicos atemporais? Ouça atentamente a explicação do professor e depois registre uma resposta usando suas palavras. Gente, clássicos
Atemporais nada mais é do que aquelas histórias que são muito antigas, muito antigas, e que não perde aquele encanto de ser legal. É aquelas histórias que são passadas de geração para geração, são contadas de geração para geração e elas nunca perdem o encanto, elas nunca ficam sem graça, né? A história dos três porquinhos, por exemplo, as fábulas, né? São histórias que nós, professores, apresentamos para vocês, que ou tem um ensinamento, são histórias para se divertir, histórias para aprender e assim vai, tudo bem? Então, histórias atemporais, os clássicos atemporais são aqueles clássicos, são aquelas histórias em que fez parte da infância de todo mundo, está fazendo e vai fazer, né? Com certeza, futuramente, quando eu tiver velhinha e vocês estiverem com os filhos e netos de vocês, né? Neto não sei, mas enquanto vocês tiverem um filho de vocês, com certeza vocês vão contar. Três porquinhos, Cinderela, João e o pé de feijão, tá? Esses são clássicos atemporais. Só que assim, ali, as peças de teatro, o que elas fazem? Elas pegam esses clássicos e elas colocam num formato diferente, mas sem tirar aquele encanto da história. Deu para entender? Se não entendeu, o professor explica pelo WhatsApp. Tudo bem? Então vamos lá. Consulte a referência do texto, analise-a, então assinale um X na resposta correta. A apresentação das peças ainda vai ocorrer? A apresentação das peças está acontecendo e a apresentação das peças já ocorreu. Gente, olha, vocês vão fazer essa número 5 e depois eu quero ver, tá? Por quê? Porque aqui na apostila Pro, aqui está falando que as peças estão acontecendo. Porém, a hora que a gente volta... Opa, voltei demais. Ó, a hora que a gente volta aqui foi em 2017. Então, já aconteceram. Se a gente for ver, olha só. Se a gente ler aqui, ó, não é somente o público adulto que vive dos teatros em São Paulo, a cidade está repleta, programas e os grupos preferem apostar em clássicos. Nos Três Porquinhos, confira 5 peças em cartaz que são inspiradas em sucessos na literatura infantil. Quando eu falo que estão em cartaz, significa que elas estão acontecendo, certo? A matéria em si, ela é antiga. Isso daí já aconteceu. Porém, a hora que a gente puxa aqui, tá? O texto, significa que está em cartaz. Quando sai no cinema um filme novo, por exemplo, e fala que está em cartaz, significa que ele está passando, ele está acontecendo, tá? Então, essa vai ser a resposta, tá? Se vocês acharem que a resposta seja outra coisa, vocês coloquem, falem para Pro, escrevam por quê, tá bom? Então, ó, a apresentação das peças ainda vai ocorrer? Não, tá? Não. A apresentação das peças está acontecendo de acordo com o texto? Sim. De acordo com nossa temporalidade aqui, essas peças já aconteceram, tá bom? Mas já é de acordo com o texto, ó, consulte a referência do texto. Então, vamos lá, tá? Deixa eu colocar aqui, voltando, aqui, caneta. Então, vocês vão fazer um xizinho aqui, tudo bem? Certo? Tá? Então, ela ainda está acontecendo. Agora, a parte um pouquinho mais complicadinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um marca-texto, tá? Aqui nessa parte amarelinha aqui, ó, tá vendo? Peguei o meu marca-texto amarelo, vocês vão pegar o lápis de cor de vocês, amarelo, e nós vamos voltar lá nos textos e pintar aonde é que fica o nome do teatro. Então, vamos voltar lá em todos os textos. Nome do teatro. Cadê aqui o negocinho aqui da Pro? A Pro tá com o lápis no contrário. Aqui, ó. O nome do teatro aqui, ó, ele tá bem aqui, ó. Tá vendo? Teatro Folha. O Peter Pan é no Teatro Bibi Ferreira.
O Rouxinol no Teatro Alfa. O Saltimbancos é no Teatro Ruth Escobar. Os Três Porquinhos é lá no Teatro Municipal Cacilda Becker. Certo? Bom, vamos lá. De verde. Deixa eu pegar aqui o marca-texto verde. Deixa eu ver se bate a cor. Bate, ó. Eu vou pintar agora, pegar o lápis verde e pintar um endereço. Vamos lá pintar um endereço. Aqui, Alice no País das Maravilhas, ó, Avenida Higienópolis 618, Terraço, região central, ó, parou no telefone, porque não é o telefone, não é endereço. Vamos para o próximo. Avenida, acho que é Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista, região central. A professora não conhece São Paulo, mas eu acho que essa avenida aí ela é bem famosa lá em São Paulo. Eu acho, das poucas vezes que eu fui lá, que fica no centro. Certo? Aqui, ó, na sala B... Opa, sala não. Deixa eu apagar. Não é na sala, não. Não é endereço. Eu apaguei tudo? Vai. Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista, região central. Pintem aí. Sempre dá dessas, viu, pessoal? Agora aqui, ó. Rua Bento Branco Andrade Filho, 722, Jardim João... Aqui. Pronto. Depois eu pinto de amarelo ali, tá bom? Vamos continuar com... Eu acho que eu coloquei apagar tinta do slide todo. Sala de Ná estava... Ó, Rua dos Ingleses, Morro dos Ingleses, região central. Então, é essa daqui, tá? E aqui, ó, Rua... Não dá para enxergar aqui, pelo menos a pro aqui na apostila de vocês, acho que tá mais visível, tá bom? Ok? Vamos lá. Agora, a gente pega em azul aqui, ó, a gente vai ver as quantidades, ó. Vamos ver se bate a cor, bate, ó. Quantidades. Quantidade de lugares. Tem que ter, viu, gente? Sabe por quê? Porque os ingressos são baseados na quantidade de lugares. Então, se aqui eu tenho Alice no País das Maravilhas, eu tenho 305 lugares, tem que vender 305 ingressos. Ninguém pode ficar de pé. E também, se eu não vender, eu tomo prejuízo no meu teatro. Então, aqui eu tenho 300 lugares. Vou pintar aqui também, porque pureza dos lugares. Aqui, ó, 204 lugares. E aqui, já tá pintado aqui, 298, 370 lugares aqui. Tá? Bom, ficou assim. Vermelho, valor do ingresso. Então, vamos lá. Vermelho. Bateu a cor? Bateu. Vermelho, valor dos ingressos. Nananã, ingresso R$40. R$40. Esse ingresso aqui, ó, R$50. Certo? Aqui, cadê o valor do ingresso? Ó, aqui é estacionamento a partir de R$20. Ingresso, R$17,50 a R$35 aqui, ó. Certo? Aqui, cadê? Ó, Valet, eu não sei o que é isso, juro mesmo. Ó, R$40 ingressos. E aqui, livre ingressos de R$6. Eles andaram tirando um pouco de informação, tá, gente? Tá faltando bastante coisa, telefone e tudo, tá? E aí, depois eu tenho de laranja a data e a hora. Só que eu tenho esse laranja estranho aqui, ó. Amarelo queimado. Vamos voltar. Vamos lá, então. Eu tenho, então, sábado e domingo,
das 16 horas até dia 7/12. Aqui eu tenho domingo, às 16 até dia 3/12. Sábado e domingo, das 16 até 26/11. Aqui, ó, sábado às 5h30 até, ó, 25. E aqui eu tenho sábado e domingo, das 16 até as 26, certo? Ok? E aqui só faltou só a cor do teatro, né, gente? A cor do teatro é amarelinha. Então, deixa eu pegar aqui, ó, que tinha apagado aquela hora, né? Ó, eu vou pegar um amarelo e vou pintar aqui, ó, Teatro Bibi Ferreira. E aqui, Teatro Alfa. Certo? Tudo bem? Bom, vamos continuar então, ó. Agora, o que vocês vão fazer? Nessa número 7 aí tá super fácil. Alice nos Países das Maravilhas, ela vai ser exibida em qual teatro? Vocês voltem lá, peguem Alice no País das Maravilhas e, ó, Alice no País das Maravilhas é lá no Teatro Folha. Então, vocês vão vir aqui, Alice no País das Maravilhas, lá no Teatro Folha. E assim vai ligando, tá bom? Façam isso em tudo. Releia esta sinopse. Alice no País das Maravilhas. Na versão da companhia, isso aqui é CIA, tá? Companhia. Le Platoujou, a protagonista do clássico de Lewis Carroll, né, 1832 a 1898, é uma menina que mora em uma grande metrópole é cidade. Como nem sempre consegue companhia para suas brincadeiras, ela decide usar a sua imaginação. Qual é o nome da companhia que fez a montagem da peça inspirada no clássico conto infantil Alice no País das Maravilhas? Olha o nome da companhia aqui, ó. Esse nome aqui parece francês. La Plate du Jour, La Plate du Jour. Escrevam o nome da companhia aqui. O que significa a palavra protagonista? Pesquise no dicionário e copie aqui, gente. Dicionário, né? Vamos usar o nosso celular. Todo mundo tem celular. Pega o Wi-Fi aí, tá? Se o vizinho tiver o Wi-Fi, pede emprestado para ele o Wi-Fi e fala assim, ó, eu preciso pesquisar o que é protagonista. E aí vocês vão escrever aí o que vocês entenderam do que é protagonista. O que é protagonista? Tá? Vocês escrevam aí, tá? Verbete de protagonista. E aí, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Que vocês tenham uma excelente quarta-feira. E aí eu falo para vocês, não esqueçam de mandar, tá? A folhinha de vocês, bonitinha, a fotinha, para a professora rabiscar na imagem aí de vocês e devolver para vocês, corrigir, tá bom? Para a gente ir tirando a dúvida. E se tiver dúvida, também manda para a Pro. Tá bom? Então, ó, um super beijo para vocês. E a Pro vai desligar aqui no 3, 2, 1 e